Ora, muito bom dia a todos. O meu nome é José Rui Gomes, sou presidente da Associação Portuguesa de Business Intelligence. É com enorme satisfação que vamos dar as boas-vindas a mais um episódio do BI 30 Minutos, é o episódio 55. Hoje o tema é IA contra crimes ambientais. É um tema relevante da atualidade, onde a inteligência artificial está a transformar e a fazer cada vez mais aquela estratégia e aqueles resultados que as organizações cada vez mais procuram. Para tudo isso, a PBI foca-se também em divulgar, evangelizar e dinamizar toda esta relação de trabalho com convidados e, neste caso, hoje o nosso convidado é o professor Bruno Veloso, professor associado na Faculdade de Economia e Gestão da Universidade do Porto, que nos vai trazer a sua visão e experiência para este tema pertinente. Tenho como moderação comigo o Hélder Quintela, um profissional da área de dados, Business Intelligence, na área da tecnologia, docente convidado do IPCA, uma pessoa profissional e, acima de tudo, aquilo que nós queremos é dinamizar esta conversa, tanto para a parte prática, mas rica em conteúdo relevante para que todos o possam tirar partido disto. Este episódio tem a parceria também da IPWire, uma entidade que nos faz este apoio, e como a conversa tem que começar por algum lado, não, nada melhor do que começarmos por saber um pouco mais qual é o percurso académico do nosso convidado, que é o Bruno Veloso, aqui presente, foi o seu percurso até chegar a esta sua função agora na Faculdade de Economia do Porto, onde um profissional nestas áreas está a tirar rendimento ou está a fazer o rendimento tanto na área científica como na área académica e aquilo que nos pode trazer para este contexto. Muito obrigado, Rui. E antes de mais agradecer o convite da PBI e agradecer também ao Helder estar disponível para esta entrevista de 30 minutos. Falando um pouco do meu percurso académico, eu licenciei-me em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores pelo ISEP. Na altura eu achei que a parte da eletrónica seria algo muito relevante no futuro. Posteriormente, mais tarde, acabei por fazer o doutoramento mais ligado às áreas da inteligência artificial, de sistemas multi-agente, que hoje em dia está muito na moda, com os agentes LLM. E finalmente, a parte mais profissional, eu comecei a lecionar na Universidade Portucalense. Foi nesse mesmo espaço de saber que eu conheci o José Rui e conheci a APBI enquanto instituição. Criamos a partir desse momento laços muito fortes de parceria. E atualmente estou a trabalhar na Faculdade de Economia e Gestão da Universidade do Porto e continuo a manter esta ligação forte com a APBI, com o José Rui e com todos os colaboradores que interagem com a APBI. Obviamente, todo este percurso teve fases que eu considero mais positivas e outras até podem ser um pouco menos positivas do ponto de vista de alcançar feitos, mas diria de uma forma geral o meu percurso tem sido bem sucedido e eu até tenho conseguido ter algumas iniciativas interessantes na Faculdade de Economia. Destacar, por exemplo, o mestrado executivo que foi desenhado em colaboração com a PBI, em qual eu tenho todo o orgulho de manter esta parceria. Sendo Muito assim, bem. Bruno, neste caso, exatamente este tema crimes ambientais, o que é que para ti hoje é exatamente os crimes ambientais de hoje? Para depois passar a É, palavra ao Helder. certo, certo. Do meu ponto de vista, eu diria que a nossa primeira imagem, quando falamos em crimes ambientais, temos aquela sensação de ver pessoas deitar lixo eventualmente num rio, em aterros ilegais, e são o tipo de crimes que à primeira vista nos passam pela cabeça. Mas obviamente os crimes ambientais não se restringem a estes dois casos. Eu posso elencar mais alguns, por exemplo, a desflorestação ilegal. Temos casos concretos na Amazónia. Temos o tráfico de espécies selvagens, novamente um caso concreto que ocorre na floresta amazónica. Temos extração ilegal de minérios, uma gestão, em alguns casos, de resíduos perigosos que são largados
em locais remotos, por exemplo. E temos finalmente aquela poluição mais deliberada na água e no ar. No caso da água, nós podemos até pensar em situações como agricultura, pesticidas libertados nos rios e nos lençóis freáticos, e no caso do ar, empresas industriais que não utilizam filtros para evitar emissões de gases perigosos para a atmosfera. Tenho aqui alguns exemplos daquilo que eu considero ser crimes ambientais, mas obviamente isto é apenas uma lista ilustrativa, não significa que está restrita a estes casos. Uh, Bruno, este é certamente um dos temas de projetos que tens abraçado. Um, Como é que surgiu esta hipótese e esta ideia de projeto de aplicar a inteligência artificial contra crimes ambientais? Até porque, estando tu numa escola de economia que se preocupa sobretudo com efeitos económicos e com gestão de ativos, sejam eles ativos florestais, ativos agrícolas, ativos industriais, como é que surgiu esta ideia e de que forma também é que este projeto e a aplicação de IA se concentra e em que área se concentra? Nós podemos, ou eu posso explicar um pouco em que consistiu esta ideia. Nós tivemos dois projetos distintos. Um primeiro projeto europeu, altamente ligado à aplicação de IA para tentar identificar crimes ambientais. Eu poderei detalhar um pouco mais em que é que consistia a nossa solução. E um segundo projeto, no contexto da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, em que nós iremos utilizar, por exemplo, redes de blockchain para guardar em contratos inteligentes créditos verdes, aquilo que são hoje em dia conhecidos como créditos que podem ser utilizados por empresas para baixar os seus níveis de carbono e pagar menos impostos. Portanto, nós tivemos sempre estas duas perspectivas, uma perspectiva mais económica e da gestão, e temos a perspectiva mais da aplicação da inteligência artificial no contexto dos crimes ambientais, foi um projeto europeu. Não sei se pretendes que eu detalhe um bocadinho mais cada um dos casos. Sim, eu acho que é interessante até para servir como inspiração, porque por exemplo, podíamos estar a falar de um sistema que conseguia, face a imagens ou face a sensores instalados em determinados pontos, por exemplo, em rios Ah, ou em espaços florestais que fizessem a monitorização para verificar, perceber esse âmbito de atuação também, uhum. porque muitas das vezes quando falamos de crimes ambientais ou falamos de qualquer outra área, temos depois um leque grande e é importante perceber onde é que se está a atuar e como se está a atuar. Exatamente. No contexto do projeto europeu, que é o foco da aplicação da inteligência artificial neste contexto dos crimes ambientais, nós tivemos dois casos de estudo, por assim dizer, reais. Um primeiro em que nós tínhamos imagens coletadas de satélites e de aviões de observação, poderão ser eventualmente drones autónomos, e o segundo caso em que temos sensores colocados em rios, em pontos estratégicos, para tentar medir partículas que estejam a contaminar a água. No primeiro caso, nós tivemos o desafio de tentar encontrar dois tipos de crimes. Lixeiras ilegais, isto é, pessoas que deslocam-se perto de uma floresta e despejam os seus detritos ilegalmente, e uma segunda tentativa, um segundo caso, tentar identificar, por exemplo, em alto mar, manchas de óleo libertadas por cargueiros ou outros tipos de navios. Portanto, esses foram os dois grandes desafios que tivemos no contexto das imagens de satélite ou coletadas a partir de aviões ou drones, e temos o contexto sensorial mais da coleta de amostras de água num rio. Uhum. E a partir daí, quais foram as ações que se podem tomar a partir daí? No primeiro caso, em relação à parte do despejo ilegal de lixo, nós tivemos
uma iniciativa com uma entidade portuguesa em que nos era fornecido imagens em tempo real coletadas de alguns satélites. Nós identificávamos as regiões de maior interesse para serem verificadas por funcionários ou colaboradores dessa mesma agência, permitindo focar a procura por estes aterros ilegais de uma forma muito mais ágil e tentar prevenir que os infratores não tenham essa possibilidade de abertamente cometerem os crimes, por assim dizer. No Uhum. caso dos rios, tivemos algumas dificuldades porque ao nível da instalação dos sensores nós não tínhamos muitas amostras. Isso não permitia ter vá lá, uma localização precisa de onde é que estavam a ser libertados os reagentes no rio, e isso impossibilitava, de certa forma, as equipas no local tentar identificar as companhias agrícolas ou que estivessem a colocar os reagentes no rio, ou as É- empresas, eventualmente uhum. industriais. Estes projetos são muito interessantes e obviamente que a IA é aqui um fator absolutamente diferenciador, porque traz a inteligência, a capacidade analítica bastante maior e não apenas de reativa, mas proativa. Além dos cientistas de dados, além dos engenheiros de ML, que outro tipo de competências vocês tiveram eh, que, hum, que outro tipo de competências vocês tiveram que adicionar aos vossos projetos? Nós tivemos de ter dois tipos de competências. Uma, eu diria mais de domínio da aplicação, porque, por exemplo, qualquer um de nós na equipa não pertencia ou não percebia minimamente que tipo de reagentes eram considerados poluentes ou não no contexto da poluição dos rios. No caso das imagens aéreas, nós também tivemos algumas dificuldades por duas razões. Num primeiro caso, as imagens de satélite que nós tínhamos acesso numa primeira fase eram imagens consideradas disponíveis gratuitas e a resolução da imagem em si não nos permitia obter um nível de detalhe para identificar o que era uma lixeira ilegal. Eh, Numa segunda fase, com imagens de maior qualidade, isto é, coletadas a partir de aviões ou drones, aí sim permitiu-nos ter uma maior certeza de que é que estávamos a observar e que tipo de anomalias os próprios algoritmos identificavam no terreno. Uh, por entanto, nós tivemos que adquirir algumas competências internas ao nível da equipa, mas também com partilha de conhecimentos de especialistas ao nível da imagem e ao nível da parte mais biológica dos reagentes poluentes. Quantas pessoas estiveram envolvidas nestes dois projetos, ou nestas duas áreas de trabalho deste Uh, projeto no, maior? no caso do projeto europeu, a nossa equipa, que pertencia ao Inesctec, era composta por 4 a 5 elementos. Obviamente, fazia parte de um consórcio muito mais alargado, de várias entidades governamentais de vários países, incluindo polícias, etc. Por entanto, eram equipas multidisciplinares, mas a única que tinha, vá lá, estas valências mais tecnológicas era o Inesctec, que participava. No outro projeto, aqui do ponto de vista da FEP, somos uma equipa composta por também 5, 6 pessoas, serão 3 ou 4 professores, mais 2 ou 3 bolseiros que estão ativamente a trabalhar no projeto, mas o consórcio também é alargado, inclui o Data Collab, que está sediado em Viana do Castelo, e outras entidades, até mesmo de Bragança, etc. Por entanto, são equipas bastante grandes, multidisciplinares, que nos permite ter as valências necessárias para tentar dar resposta aos problemas que nos propusemos a resolver. Uhum. E agora, em termos de continuidade destes projetos, quais são as próximas fases? Sei que se calhar o ideal é ter aqui algo que seja produtizável, mas quão longe isso estará e também quais são as tarefas e as etapas que é necessário percorrer para chegar até aí? Ok, no caso do projeto europeu, o projeto já terminou,
E normalmente neste tipo de projetos é criado um conjunto de soluções que serão provas de conceito, que muitas vezes ou poderão ser reutilizadas para projetos, por exemplo, mais nacionais com as entidades portuguesas, que possam achar que este tipo de soluções façam sentido, e eu posso já partilhar que nós entramos em contato com as entidades portuguesas, eles estão ativamente a explorar a nossa solução, bem como possibilidade futuramente de alargar esta colaboração. No caso do projeto relacionado com o capital natural, é um projeto que iniciou em janeiro de 2026, por isso nós estamos ainda numa fase muito inicial do projeto, e ele irá terminar em 2028, por isso não é muito precoce dizer o que é que poderá Uhum. resultar do projeto. José Rui, eu sei que também tens curiosidades sobre o projeto. Eu sei, e nesse caso a curiosidade maior é o seguinte: será que esse teu acompanhamento e a tua evolução nesta área, Bruno, vai fazer diferença para os próximos 5 anos? O que é que tu achas que são previsões? E eu diria que sim, principalmente na parte mais relacionada com a inteligência artificial para identificar estes crimes ambientais. Nós Uhum. temos ativamente visto nas notícias uma massificação da utilização de drones, no contexto, obviamente, militar, mas eu acredito que após o fim da guerra, todo esse know-how adquirido, principalmente na área dos drones, poderão ser utilizados para a área civil, e aí sim os drones poderão contribuir ativamente para não só identificar possíveis focos de incêndio, mas também possíveis focos ou locais onde existem crimes ambientais a decorrer, quer seja por despejo ilegal de matérias perigosas, quer seja por desflorestação, etc. Por isso eu acredito que nos próximos 5 anos, e após terminar a guerra, que eu espero que seja rápido, possamos utilizar parte dessa tecnologia que hoje em dia está a ser desenvolvida para um fim que eu acredito que não seja o melhor. Sim, e o posicionamento nesta área de Portugal, o que é que tu evidencias e, acima de tudo, com a catalogação destes dados, qual é o potencial ainda de deixar ou partilhar estes dados para outros poderem dar mais conhecimento a essas áreas a nível nacional? Em relação à partilha de dados, eu sou sempre uma pessoa um pouco cética no contexto em que temos atualmente a proteção de dados. Isso, de certa forma, restringe-nos um pouco a partilha de informação, até mesmo com outros parceiros académicos para desenvolver novos modelos de IA, novas tecnologias. Mas eu acredito que nos próximos 5 anos Portugal possa contribuir de forma mais ativa, não só para o desenvolvimento ao nível dos drones, e já vimos Portugal a desenvolver drones e para o contexto militar, passar a utilizar esse conhecimento para o contexto civil, mas também todos os centros de investigação em Portugal participarem ativamente no desenvolvimento de tecnologia de IA por dois motivos. Para tentar ter alguma independência dos Estados Unidos e China nesse contexto, e sermos um pouco autónomos, até mesmo a nível europeu, e termos as nossas próprias soluções. Sem dúvida. A nossa conversa vai caminhando já para o final, mas ainda tinha aqui algumas perguntas que acho que são super importantes e pertinentes. Uma delas é: estes projetos são de inteligência artificial aplicada, portanto, há aqui também um ganho na validação das diferentes abordagens daquilo que está disponível para, em diferentes cenários de atuação. De que forma é que também estes projetos que são de investigação, os alunos que estão envolvidos acabam por ser os alunos que estão a fazer estudos mais avançados, pós-graduação ou de mestrado ou até de doutoramento, mas de que forma depois os alunos também que estão em fases mais iniciais da sua formação universitária, como é que o conhecimento que resulta destes projetos também depois influencia o conhecimento que lhes é passado? Eu, pelo menos, é um procedimento que eu costumo utilizar. Toda a tecnologia que é desenvolvida no contexto do laboratório em que eu trabalho, no caso no Inestec, é de certa forma gradualmente inserido ao nível dos conteúdos nas várias unidades curriculares que eu leciono no contexto da inteligência artificial.
Eu acredito que tem que existir uma transferência de conhecimento, não só entre centros de investigação e a indústria, mas também centros de investigação e a academia. De certa forma, para formar os nossos estudantes e estarem mais bem preparados para o futuro que aí vem. E nós sabemos que o futuro hoje em dia é muito volátil. Rapidamente, as soluções de IA que ensinamos hoje podem estar obsoletas dentro de 1 ou 2 anos. E essa é a única forma que eu acredito que possamos manter esta transferência de conhecimento para os elementos mais jovens que participam nas equipas dos projetos. Uhum. A minha outra questão também é a Faculdade de Economia é também uma das faculdades, apesar de estar mais vocacionada para a economia e para a gestão, teve muita importância no contexto inicial até da própria implantação da IA, a partir aqui do Porto, na Faculdade de Economia, apesar de não ser de engenharia, acabou por ter um grupo muito forte de engenharia nesta área de IA. Como é que é atualmente também esse foco e essa lecionação e esses projetos de investigação na Faculdade de Economia, uma vez que estamos a falar de profissionais que vão atuar sobretudo em áreas de análise, de investimento, de gestão, da área de economia e gestão? Quando eu iniciei funções aqui na Faculdade de Economia em 2023, como dizias, Helder, e muito bem, a FEP tem um longo historial na área de IA. Foi aqui criado, eventualmente, o maior grupo no Porto de investigadores, desde o Pavel Brasil, João Gama, Alípio Jorge, Luís Toro, todos esses grandes nomes Carlos amplamente Soares? reconhecidos. Carlos Soares, não me esquecendo do Carlos, obviamente. São todos estes nomes que deram a importância que a FEP tem atualmente. Quando eu cá cheguei, a escola estava a viver, eu diria, quase um período de transição, porque começou a surgir a questão dos modelos de linguagem natural, os LLMs, e nesse sentido, a direção da faculdade entendeu que tinha chegado o momento de certa forma transversal a toda a faculdade, a oferecer formação aos estudantes no sentido de terem aulas de Business Analytics, aulas relacionadas com análise de dados, ensinar aos estudantes o que é um modelo de linguagem natural, todos estes conceitos que podem preparar os futuros gestores e economistas para uma nova década que, do meu ponto de vista, será muito difícil de prever como é que ela irá ser, com o crescimento quase exponencial destas novas tecnologias. Foi uma aposta que eu considero vencedora por parte da direção e acredito que futuras direções continuam nessa mesma linha. E agora mesmo para terminar, quais são as principais agora iniciativas em que estás envolvido de projetos que envolvam IA? Posso comentar os 3, 4 projetos atualmente aqui em curso na faculdade. Um primeiro eu já tinha mencionado em relação ao capital natural e os contratos inteligentes. Tenho um segundo projeto relacionado com uma plataforma automática de intermediação entre clientes e fornecedores. Esta plataforma irá negociar, por exemplo, peças metálicas de corte de alta precisão, e que são peças com características muito específicas. Tenho um terceiro projeto relacionado mais com a parte pedagógica, como é que num contexto do ensino superior, a utilização de ferramentas de AI generativa impacta no sucesso ou no insucesso dos estudantes. Nós temos um piloto a decorrer com 500 estudantes na Faculdade de Economia e temos duas soluções distintas, uma relacionada com a Microsoft e outra com a IBM, por assim dizer. E finalmente temos um quarto projeto relacionado com a detecção de anomalias em centros de dados, vulgarmente Uhum. servidores e esse tipo de componentes, porque torna-se cada vez mais importante manter estes equipamentos num estado saudável e sempre funcionais. Muito bem, obrigado, muitos parabéns pelos projetos e Obrigado, pelos El. resultados e também muita sorte para o futuro e estaremos cá para continuar a divulgar essas Sim, sim, iniciativas e com esses certeza. resultados que muitas das vezes podem não ser os resultados esperados, mas pelo menos têm muitas lições aprendidas.
Claro que sim. Mas já agora, Exatamente. para a última mensagem, Bruno, o que é que davas como mensagem final sobre toda aquela parte que é inteligência artificial? O que é que pode mudar de jogo no combate aos crimes ambientais? Eu diria que se cada cidadão fizer a sua parte, e nós temos atualmente hoje acesso a várias ferramentas que podem ajudar até mesmo a geolocalizar possíveis focos de pequenos crimes ambientais, até mesmo contaminação de rios ou até a descarga ilegal de materiais perigosos. Essa informação gerada pela população pode-nos, de certa forma, gerar dados para treinar modelos mais eficazes na previsão de possíveis locais e tentar ajudar as equipas a serem mais ágeis na identificação dos criminosos que cometeram estas infrações, por assim dizer. Tudo gera-se à volta dos dados e é aí que está a Sim. sua riqueza. Muito obrigado, Bruno. Quero Obrigado. expressar que chegamos ao final de mais um episódio. Mais um episódio que também tenho que agradecer a todos os que estiveram connosco em direto, no YouTube, LinkedIn e Facebook. Acima de tudo, pela presença e envolvimento desta razão da APBI em continuar a partilhar conteúdos com valor para a comunidade. Foi o caso aqui do Bruno Veloso, e com a moderação de Helder Quintela e com a minha moderação, com a IPWire a ter o alto relevo em nos ajudar nesta transmissão, mas acima de tudo no conhecimento que levamos e na consciência do impacto que podemos gerar nas comunidades com um tema tão relevante que é a inteligência artificial contra crimes ambientais. Foi o tema de hoje, deste episódio número 55 do projeto e do programa BI 30 Minutos, e por isso, mais uma vez, obrigado a todos. Até breve, continuemos juntos a transformar conhecimento em ação. Muito obrigado.